em Deus. Oh, glória, Filho de Deus, louvado seja o nome de Jesus. Gostaria aqui de comentar agora sobre o terceiro tópico. Amados, são esses os privilégios da adoção que nós temos em Deus. Somos privilegiados. Leia aí o ponto 3 do segundo tópico, que fala sobre os privilégios da adoção. Louvado seja Deus. O terceiro tópico diz a sublimidade do propósito divino da predestinação. Vamos comentar aqui sobre esse terceiro tópico, que é a sublimidade do propósito divino na predestinação. Louvado seja Deus. Primeiro ponto diz predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos, como está escrito em Atos, capítulo 17, versículo 30. Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Portanto, não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou e escolheu uns vão para o céu e outros para o inferno. Amados, esta é o significado de predestinação e salvação. Concernente à predestinação e salvação, eu gostaria aqui de comentar e também rapidamente terminar aqui esse vídeo aula para nós concluir. Amados, eu gostaria aqui de falar que está no contexto dessa lição sobre os 5 pontos do calvinismo. Nós que somos cristãos arminianos, confesso que sou teólogo arminianista, né? E é um confronto tremendo teologicamente falando entre o calvinismo e os que seguem a doutrina de Calvino, né? Os ensinamentos, que é que eu defendo. Por quê? Porque eu acho mais plausível, eu acho mais exegeticamente perfeita à luz da Bíblia. Então eu quero aqui comentar sobre os 5 pontos da predestinação na visão teológica calvinista, e também quero refutar aqui esses 5 pontos também com 5 bases arminianistas. Fazer só uma síntese aqui para a nossa edificação. O primeiro ponto da defesa calvinista é que a eleição é incondicional. Segundo, é a expiação, concernente à expiação, que é limitada. A expiação de Cristo é limitada. O segundo ponto é que o homem é totalmente depravado. Terceiro ponto calvinista é que a graça divina é irresistível. E o quinto ponto, segundo eles, há uma perseverança absoluta. Então eu quero aqui fazer uma síntese sobre esses 5 pontos para a nossa meditação. Concernente ao primeiro ponto, sobre a eleição que eles afirmam ser incondicional, do ponto de vista calvinista, a eleição não está alicerçada nem sobre a fé e nem sobre as obras previstas. Segundo eles, origina-se na graça divina, inteiramente dependente da vontade divina, sem quaisquer condições. E eu quero refutar aqui esse primeiro ponto de vista, porque a eleição, amados, de condenação estão condicionadas à fé, como a gente já leu aqui no primeiro tópico da lição.
ou incredulidade do indivíduo, não sendo condicionalmente determinadas pela vontade divina. Não é. Segundo eles, é incondicional. E segundo o nosso ponto de vista teológico, eu acho mais correto, que é a visão de Armínio, a eleição de condenação estão condicionadas à fé. Fomos eleitos em Cristo, mas temos que ter fé. Cada indivíduo tem que ter fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não sendo incondicionalmente determinadas pela vontade divina. Temos que ter um livre-arbítrio. Deus nos deu isso para nós. E o segundo ponto é que a expiação é limitada. Segundo a teologia calvinista, a expiação é limitada. O calvinismo estrito afirma que Deus, desde o começo, não tinha qualquer intenção de fazer qualquer coisa acerca dos não eleitos, reprovando-os ativamente ou deixando-os de lado. Isso posto, a expiação jamais tivera qualquer intenção de beneficiar aos não eleitos. E isso, por sua vez, significa que Cristo não morreu pelo mundo, mas somente pelos eleitos. E também significa que o amar não envolve o mundo inteiro. Olha que heresia, irmãos. Pelo amor de Deus. Dizer que a morte de Cristo, a expiação, a morte de Cristo no Calvário não foi pelo mundo inteiro, aí é vacalhar no Novo Testamento. Pelo amor de Deus. Cristo morreu na cruz do Calvário para todos. E eu quero refutar aqui esse segundo ponto, que a expiação de Cristo, ela é universal. E os seus benefícios, irmão, foram postos à disposição, foram postos à disposição de todos os homens, de todo ser humano. Quando falo homem, inclui mulher e todos. Mas somente os que crerem são os beneficiados. Ou seja, você tem que crer. Cristo morreu na cruz, como entra no contexto da eleição, para todos. Mas temos que crer para ser beneficiado por essa paternidade, por essa salvação tão maravilhosa. Eu chamo a doutrina dos calvinistas aqui, em foco, eu chamo eles dos gnósticos modernos. São o gnosticismo moderno. Quando você examina o ponto de vista teológico calvinista com o ponto de vista gnosticista, é praticamente a mesma coisa. Então eu chamo eles de gnosticismo moderno. Dizer e afirmar que só uma classe de gente pode ser salva, ou que a morte de Cristo expiatória no Calvário foi só por uma parte do ser humano, não foi por todos, pelo amor de Deus, é gnosticismo moderno. E o terceiro ponto é que o homem é depravado. Segundo ele, apesar de que o homem pode mostrar algum impulso para o bem, ele não pode ser considerado como dotado de qualquer mérito diante de Deus. A depravação do homem envolve os seus pensamentos, os seus motivos, as suas ações. Ele não é capaz de agir de maneira que agrade a Deus. E seus pensamentos são sempre maus. E eu quero refutar aqui esse terceiro ponto. É que o homem, irmão, sem a ajuda do Espírito Santo, é incapaz de vir a Deus. Mas todos os homens estão sujeitos a essa ajuda. Todos os homens estão sujeitos a essa ajuda do Espírito Santo. Há uma graça geral que exclui a qualquer indivíduo, e todo impulso humano na direção de Deus é automaticamente ajudado pelo Espírito Santo. Segundo eles, não precisa a ajuda do Espírito Santo. É impossível que o homem, irmãos, refutando essa heresia, é impossível que o ser humano se convença do pecado sem a ajuda do Espírito Santo. Para isso, Jesus, quando morreu, passou
cerca de 40 dias na terra, que subiu, o Espírito Santo desceu para convencer o homem do pecado, da morte. Então a função do Espírito Santo é consolar, é convencer o pecador, irmãos. Jamais o homem vai até Deus sem o Espírito Santo. Jamais o homem vai até Deus sem Jesus. Então afirmar que o homem não depende da ajuda do Espírito Santo para fazer parte do povo de Deus, concernente à salvação, é muito fora do contexto. Quarto ponto fala da graça de Deus, que é irresistível, segundo eles. De acordo com qualquer definição prática, segundo eles, a graça divina beneficia somente os eleitos, do ponto de vista calvinista. Quarto ponto. Visto que o decreto da eleição é totalmente incondicional, tendo sido divinamente ordenado e garantido, segue-se que os eleitos não têm poder e nem desejo de resistir à graça divina, que lhes confere a concretização da eleição. Aí eu pergunto a você, a graça de Deus é irresistível ou não? Eles afirmam aqui que é irresistível. E não é, irmãos. Deus morreu, enviou seu Filho na cruz, Deus referente a Jesus, porque ele é Deus. Quando ele morreu, morreu para todos. Portanto, a graça dele, irmão, pode ser resistida. É contrário aqui ao quarto ponto calvinista, que é irresistível. E a graça de Deus nós podemos resistir. Como? Eu definirei aqui para você. Você pode aceitar ou não. Essa é a interpretação correta. Não é irresistível. Deus não é, como o comentarista aqui fala, no segundo ponto, predestinação e amor. Não obstante, os que se chegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos a Ele. O que é coagido? É forçado. E não é assim. Porque a graça de Deus, podemos rejeitá-la e também podemos aceitá-la. Cabe a nós. Deus nos deu esse livre arbítrio para aceitar ou não. Você pode observar que Jesus, ele dando o ensinamento dos dois caminhos, que nós devemos escolher, ou a porta estreita ou apertada, ou o caminho largo ou o caminho estreito. Então a graça do Senhor, ela é resistível? Sim. Você pode sim não aceitar a graça de Deus, que quer dizer um favor imerecido. Escolha sua, é escolha minha. Eu posso resistir, não querer Deus. Há muitos aí que resistem a essa graça, essa eleição, essa paternidade. Não acreditam em Deus. Então, não posso afirmar que ela é irresistível, porque senão, como aqui falou o nosso comentarista, nós, segundo esse ponto de vista, somos coagidos, ou seja, forçados, e não é assim. Então, irmãos, a graça é irresistível, sim. Ou seja, não é irresistível, segundo eles. Você pode ler em João capítulo 6, versículo 40, e principalmente na epístola aos Hebreus, é que fala muito, quebra essa tese por terra. Hebreus capítulo 6, versículo 46, na mesma epístola de Hebreus, no capítulo 10, versículo 26 ao 30, também a epístola de Pedro, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 21, e capítulo 1, versículo 10, também do mesmo escritor, redator. Então, irmãos, você pode observar que quando lê aí, por favor, com atenção na sua Bíblia, em Hebreus, do capítulo 10, versículo 26 ao 30, que você vai ver que o escritor da epístola, ele estava ali falando sobre cristãos. Essa carta aos Hebreus é para cristãos, não é para pessoas que não têm o conhecimento de Cristo. E você vai ver que eles caíram, eles provaram das graças espirituais. E eles abandonaram essa graça. Voltaram de novo a crucificar o Senhor. Ou seja, quando a pessoa se desvia e volta novamente. Então essa graça
do Senhor, podemos rejeitá-la e também podemos aceitá-la. Sim, não podemos aceitar essa doutrina, esse ponto de vista teológico. Ele pode escolher aceitar a graça de Deus, ou pode também resistir e rejeitá-la. Todo mundo pode fazer isso. Tem esse livre-arbítrio. Deus não leva ninguém para o céu a pulso, como a visão calvinista aqui. É salvo, salvo uma vez, salvo para sempre. Você pode fazer o que você quiser, mas você foi eleito, você foi predestinado, então você é salvo. Isso é de verdadeiramente coagido, uma pessoa coagida, viu? É da tora. E não é assim, pelo amor de Deus. Dá até vontade de rir com uma coisa dessa. Então, amados, o último ponto é uma perseverança absoluta, segundo eles. Segundo eles, os eleitos não deixam de responder à chamada divina, visto que do começo ao fim, a questão é definitivamente impulsionada, não dependendo somente do homem. Uma vez que atenda à chamada, a pessoa eleita pode desviar-se, mas não poderá perder a sua salvação, segundo esse ponto de vista calvinista. E eu refuto, irmãos, que um homem pode cair do estado de graça obtido antes. Pode, com certeza. Hebreus, quero aqui repetir novamente, no capítulo 6, versículo 4 a seguir, você vê isso. E principalmente no capítulo 10, leia aí na sua casa a sua Bíblia e você vai ver que o homem pode cair da sua graça, obtida antes. Ele tem esse livre-arbítrio. Essas palavras devemos observar que foram dirigidas, amados, mais uma vez repito aqui, somente a cristãos. Somente a cristãos. Então, podemos aceitar e também podemos deixar de lado essa chamada, essa eleição, essa adoção e voltar à escravidão do pecado. Cabe a nós escolher. Eu quero terminar aqui e também quero lhe agradecer essa sua paciência comigo, em nome de Jesus, e de me ouvir. Que Deus abençoe. Se inscreva no canal aí, manda um joinha para nós. Amém? A paz do Senhor Jesus esteja convosco. Foi não.